E passando para outro tema muito importante que tem estado muito presente ao longo de 2023 e infelizmente continuará muito presente em 2024, que são as sanções. E neste momento ouve-se tanto a falar de sanções que eu creio que as pessoas talvez já tenham perdido um pouco a noção do que é que se trata a questão das sanções. Eu vou mostrar aqui para ajudar aqui um gráfico e explicar que as sanções efetivamente são possíveis no âmbito do direito internacional. Elas estão previstas na Carta das Nações Unidas, no capítulo 7º, e referem-se àquelas que são impostas pelo Conselho de Segurança, sempre que sejam com o fim de garantir a manutenção de paz e da segurança internacionais. E sempre que um Estado tenha atuado indevidamente, violando uma norma do direito internacional. Isto são as sanções legítimas perante o direito internacional. No entanto, as sanções que nós temos ouvido falar, normalmente e ultimamente, não podem ser consideradas legítimas pelo direito internacional. Elas têm aumentado brutalmente ao longo destas últimas décadas, como podem ver aqui, peço desculpa. E atualmente os Estados Unidos atribuíram-se, atualmente, aliás, já há algum tempo, atribuíram-se o poder de impor sanções de caráter unilateral, com o único fundamento dos seus próprios interesses, basicamente. Portanto, sem que as Nações Unidas tenham aprovado tais sanções. Neste momento, e como podem ver neste mapa, a verde estão os Estados Unidos e as restantes cores representam países que estão sancionados de uma ou de outra forma. E os Estados Unidos sancionaram já 1/4 dos países do mundo. Para além disso, a Europa, que tem seguido esta mesma via, também tem sancionado vários países. Em termos globais, os Estados Unidos têm 35% das sanções que são implementadas são basicamente deles e 18% vindas da União Europeia. Portanto, em termos gerais, os Estados Unidos e a União Europeia são responsáveis por mais de 50% das sanções implementadas no mundo. E volto a repetir que são sanções que não são consideradas legais perante o direito internacional. E, portanto, ao não serem consideradas legais, nós podemos dizer que estão a ser usadas como uma arma económica. Ou seja, nós estávamos a falar antes da guerra com armas convencionais, não é? Com mísseis, com todo o tipo de balística que nós possamos imaginar. E agora estamos a analisar uma outra forma de guerra, que é a guerra económica. A guerra é essa que, por exemplo, em países como Cuba, já ocorre há muitas décadas. E, portanto, aqui a questão, Ana, será, na tua opinião, qual é o impacto que esta forma de guerra que tem sido implementada e que está a aumentar de forma brutal, qual é o impacto que isto tem em termos das populações? Porque normalmente diz-se que as sanções são para afetar os países, mas não as populações, o que é uma coisa que é bizarra, no mínimo, se nós pensarmos que a sanção, ao afetar o país como um todo, está a afetar toda a sua população também, não é? Eu gostava de saber a tua análise sobre este aspecto e se quiseres dar algum exemplo em particular para que as pessoas compreendam melhor. Ana. Bem, sem dúvida que este é outro tipo de guerra. É uma guerra sem armas, assim como é também a guerra da água, não é? Também é uma guerra sem armas, não é? Mas, por exemplo, em África verificamos o que é que acontece com a história da água e a questão das sanções e concretamente das sanções económicas é outra guerra. Vimos aí no mapa a quantidade de países que estão, de facto, debaixo de sanções, na sua maioria sanções de natureza económica,
De facto, Cuba é um desses exemplos, talvez porque é aquele que tem estado debaixo destas sanções há mais anos. E já falamos em genocídio, e podemos dizer que estamos perante novamente um genocídio aqui, não é? E noutros países também, mas em relação a Cuba, eu, em vez de dar a minha opinião, eu estive há pouco tempo integrada numa delegação que, a convite dos deputados do GUE, do Parlamento Europeu, convidaram esta delegação para estar presente no Tribunal Internacional sobre as sanções dos Estados Unidos contra a República de Cuba. Foi muito interessante, foram 2 dias, mas mais que interessante foi, de facto, o alargar do meu espectro de conhecimento com aquilo que é possível fazer para impedir que tudo e qualquer coisa possa entrar dentro daquele país. E tudo e qualquer coisa pode ser apenas uma conversa entre 2 investigadores, um que esteja em Cuba e outro que esteja fora. Pode passar por eu querer enviar um cheque e ser rejeitado, porque o banco não me autoriza. Pode passar por tantas coisas que nos parecem completamente idiotas, eu diria, não é? Mas que têm consequências gravíssimas no seu conjunto. E então, se me fosse possível, uma vez que daquele tribunal que foram ouvidos advogados, juristas, investigadores, universitários, de dentro de Cuba e de fora, que foram ouvidas organizações sociais, americanas inclusivamente, que foram ouvidos empresários, agricultores, uns em Cuba, mesmo sendo europeus, mas que estão lá, outros que fazem transações e, portanto, relataram todo um conjunto de situações que, de facto, demonstram até que ponto os Estados Unidos da América, com as suas sanções, e a União Europeia também, não é? Portanto, estão a asfixiar completamente aquele povo. E se me fosse permitido, eu, em vez de utilizar agora palavras minhas, eu pegava aqui na sentença e iria falar aqui de algumas partes. Falar quer dizer, se me permitirem ler, para eu não correr o risco de dizer palavras que depois possam ter um outro sentido. Não será bom. De facto, as conclusões a que chegam é, evidentemente, aquilo que tu disseste, Ângela, é de uma ilegalidade a toda a prova. Portanto, isto baseado, de facto, em provas. E eles começam por dizer, precisamente, que as vastas sanções políticas e económicas impostas à República de Cuba desde 1960 até à presente data violam o direito internacional. Portanto, e depois apontam aqui uma série de artigos da Declaração Universal dos Direitos Humanos, do Pacto Internacional sobre Direitos Económicos, Sociais e Culturais, etc. e tal, e tal, e tal, a Organização Mundial do Comércio, etc., onde se baseiam para fazer uma série de afirmações com base naquilo que foi ouvido e, portanto, poderem depois fazer, determinar a sanção. E eles dizem que desde 1960 os Estados Unidos vêm construindo uma rede cada vez mais abrangente de sanções contra todas as áreas da vida social em Cuba, o que afeta profundamente as condições de vida da população cubana. Aliás, referem aqui que o objetivo de todas estas medidas que foram aplicadas, e depois eles apresentam aqui um conjunto de leis, etc., que foram aplicadas partindo
de leis gerais até leis específicas que foram aplicadas por parte dos Estados Unidos, eles dizem que o objetivo de todas estas medidas foi destruir as conquistas sociais, económicas e culturais da Revolução de 1959. E aqui o senhor vice-secretário adjunto dos Estados Unidos para os Assuntos Internos americanos, o senhor Lester Mallory, articulou explicitamente a estratégia do governo dos Estados Unidos, dizendo que o objetivo era enfraquecer a vitalidade da economia cubana, provocar a fome e o desespero e semear o descontentamento para facilitar a mudança de regime. Portanto, este é o objetivo, de facto, de todas as sanções que têm sido aplicadas desde os anos 60 até ao presente. Situação que se veio a agravar muito com as políticas de Trump, diga-se, não é? E continuam válidas. Portanto, a asfixia aumentou notoriamente com eles. O tribunal ouviu inúmeras testemunhas e reuniu inúmeras provas, ouviu a acusação detalhada e examinou os argumentos em defesa da administração norte-americana acusada. As sanções afetam o setor económico e financeiro, as transições internacionais. Eu estou a ler só certos. As transições internacionais de pagamento estão vedadas para Cuba. As sanções causaram danos mais graves a todo o setor de saúde pública. Sistema de saúde de Cuba que foi reconhecido mundialmente pelo atendimento exemplar que tinha à população e também pelos resultados dos processos de pesquisa e na indústria farmacêutica. Mas os efeitos extraterritoriais do bloqueio prejudicaram seriamente e impossibilitaram a importação de componentes necessários para a produção de medicamentos, bem como a cooperação médica internacional. Portanto, até a cooperação está interditada. Aliás, diga-se que no setor da saúde, neste período de 2019 a 2020, as perdas no setor público representam quase 80 milhões a mais do que as que foram registadas no período anterior à pandemia Covid-19. Portanto, estamos a falar de 200 e tal milhões, para cima de 200 e tal milhões de perdas, não é? O bloqueio provocou uma redução cada vez maior no fornecimento de combustível. E, portanto, isso teve consequências no sentido na agricultura, para qual as sanções, mas também nos abastecimentos diários para a população, no progresso industrial, na agricultura, para a qual também tiveram consequência as sanções no que respeita à importação de fertilizantes e herbicidas ou na operação do sistema de irrigação. Setor da educação, também altamente prejudicada pelas sanções, foram severamente prejudicadas todas as oportunidades de educação online, impedem o intercâmbio internacional e o fornecimento de equipamentos e materiais didáticos necessários às escolas e universidades devido à escassez de moeda estrangeira. Porque não entra moeda, não entra turismo, não entra moeda. E não entram transações, portanto, não há possibilidade de fazer pagamentos em dólares, não há possibilidade para se abastecerem, têm que ir comprar a outros, que por sua vez vão ao outro mercado comprar em dólares, quando conseguem comprar a outros, o que significa também que os produtos chegam lá 3, 20, 40 vezes mais caros, não é? Do que se comprassem diretamente. Portanto, qualquer pagamento em dólares está interditado. Em geral, as evidências coletadas deram a impressão de um ataque concentrado às estruturas básicas da sociedade cubana, seus meios de subsistência e capacidade de desenvolvimento, que é o único e sem precedentes na história em duração e alcance. De facto, é o país que tem estado sujeito a sanções económicas
e de uma forma cada vez mais forte, não é? Por parte dos Estados Unidos. Esta prática de sanções contra a República de Cuba viola o direito internacional em todos os aspectos. Isto também foi reconhecido recentemente pela Assembleia Geral da ONU, que instou, e portanto depois apresenta aqui os pontos, as resoluções, etc., que instou o governo dos Estados Unidos a revogar as suas leis, mas que não ligam, evidentemente, fazem tábua rasa. Pronto. As sanções violam claramente a soberania de Cuba. A resolução baseia-se na decisão clara de que as sanções unilaterais são ilegais e os seus efeitos excederam um determinado nível de gravidade. As sanções não podem ser os Estados Unidos também não podem invocar motivos de defesa para aplicar estas sanções. As sanções não podem ser consideradas uma reação a uma conduta que viola a lei internacional. Os Estados Unidos também não podem invocar a proteção de segurança do seu Estado, embora os Estados Unidos tenham colocado Cuba numa lista de Estados que supostamente apoiam o terrorismo. Os Estados Unidos nunca foram ameaçados por Cuba. As sanções impostas pelos Estados Unidos a Cuba também violam vários direitos humanos, em especial aqueles que estão contidos no Pacto sobre Direitos Económicos, Sociais e Culturais. Medidas económicas unilaterais frequentemente causam interrupções significativas na distribuição de alimentos, produtos farmacêuticos e provisão de saneamento, comprometem a qualidade dos alimentos e a disponibilidade de água potável, interferem gravemente com o funcionamento dos sistemas básicos de saúde e educação e prejudicam o direito ao trabalho. As evidências comprovaram que essas consequências prejudiciais ocorreram na vida dos cubanos. Como resultado dos baixos salários, do direito ao trabalho, como resultado da inflação, somente entre janeiro e outubro de 2022 o preço médio da cesta básica de bens e serviços aumentou quase 29%. De outubro de 21 a outubro de 22, a inflação aumentou quase 40%. Nesta situação, não apenas a inflação importada pelos preços do mercado mundial desempenha um papel fundamental, mas também aqui a falta de disponibilidade de moeda estrangeira, agravada pelos efeitos intensificados do bloqueio e pela perseguição implacável do governo dos Estados Unidos a todas as receitas do país. Portanto, há aqui impedimentos para a importação de medicamentos, para produtos farmacêuticos, para a produção de medicamentos próprios. Lembro-me de ouvir depoimentos de mães cujos filhos tinham cancros, leucemias, etc., e que não tinham, que lhes estava vedado, não porque fosse vedado pelo sistema de saúde, mas porque estava vedado a possibilidade da compra de medicamentos que resultavam que já tinham sido utilizados, mas que não havia condições de facto de os comprar ou de os obter devido a este conjunto de sanções. Portanto, tudo isto de facto nos remete para situações em que os contactos científicos estão impedidos. Lembro-me, por exemplo, de ouvir uma investigadora cubana dizer que, portanto, faziam as suas investigações, tinham as suas... portanto, tinham que, como é que se diz, fazer o registro da sua patente, tinham que fazer o registro da sua patente, etc., daquilo que tinham descoberto, onde tinham chegado, mas que não podiam fazê-lo porque só havia determinadas plataformas onde podiam fazer esse registro e, portanto, para fazer tinham que pagar. E só podia ser pago com dólares ou com euros, mas pronto, mas com dólares. E, portanto, como não podiam pagar, não podiam transacionar com dólares, portanto, não podiam registar e outros iriam usufruir do seu trabalho científico. O mesmo estava vedado em relação aos intercâmbios que se faziam normalmente antes deste aprofundar das sanções, aos intercâmbios que se faziam entre investigadores, entre universidades, e, portanto, ficou
completamente vedado, não é? Portanto, é a todos os níveis que as sanções estão a ter efeitos e, como tal, de facto, é restringido o comércio com Cuba, com outros países, é bloqueada a importação e a exportação de bens essenciais, são destruídas as transações e, portanto, tudo isto leva a que aqui se diga que os Estados Unidos nunca estiveram interessados também numa solução pacífica para as questões em disputa, pois queriam enfraquecer a economia de Cuba para derrubar o governo. E, de facto, é sempre isto que está em causa, não é? É sempre isto. As sanções contra Cuba têm efeitos de longo alcance sobre empresas de estados e estados extraterritoriais, seja na área do comércio, finanças, investimento ou turismo. E para falar aqui, por fim, que este embargo ou sanções prejudica a vida, a liberdade, os direitos, a dignidade das pessoas e é um crime contra a humanidade. Os bloqueios são uma das formas mais traiçoeiras, ilegais e ilegítimas de guerra, mesmo que invoquem tratados e leis internacionais para camuflar a sua ação. Este país, há mais de 60 anos, também demonstra que nenhum bloqueio foi tão abrangente, duradouro e brutal contra um povo quanto o que os Estados Unidos mantiveram contra Cuba. O bloqueio resultou direta e indiretamente na perda de inúmeras vidas humanas, e a decisão dos Estados Unidos de manter este bloqueio até que o povo cubano decida não se curvar, os Estados Unidos estão decididos a manter as medidas que são calculadas para provocar a longo prazo a destruição física, pelo menos em parte, do povo cubano. Tal atitude pode ser considerada também um crime de genocídio. E, de facto, eu quis ler estas partes porque eu acho que isto é aplicado em relação a Cuba, é o exemplo mais concreto e, se calhar, mais conhecido que nós temos presente no dia a dia que aquele povo vive, mas muitas destas situações que foram aqui descritas ou ditas ou sentenciadas poderão, de facto, também ser aplicados e ter uma mesma leitura em relação às sanções que são aplicadas noutros países. Aliás, lembro-me também, na altura do Covid-19, não é? A questão também na Venezuela e que também a dificuldade que tinha em comprar medicamentos para poder, portanto, dar seguimento às situações de saúde dos venezuelanos, não é? Portanto, e algumas situações também dramáticas, como nós viemos a saber na altura. Portanto, de facto, quando falamos aqui nas sanções económicas e outro tipo de sanções, estamos a falar também de uma guerra. É uma guerra sem armas, efetivamente, e que pode levar também ao genocídio de um povo. E o que está por trás é sempre o mesmo, é desestabilizar até que se curvem perante aqueles que se julgam que são, de facto, os detentores do mundo, não é? E que podem pôr e dispor dos povos. E estamos a falar concretamente dos Estados Unidos da América e falamos da União Europeia porque, efetivamente, também segue muitas das políticas que os Estados Unidos impõem e, portanto, são seus seguidores, eles e muitos dos governos europeus, não é? Não sei se, espero ter respondido. Sim, sim, sim. Isso foi um bocadinho mais... Claramente. Foi assim um bocadinho mais... Houve, tu deste aqui vários exemplos dos impactos terríveis a nível da população, impactos estes que passam pelo sofrimento, pela fome, pela falta de medicamentos e pelas consequências que são, em muitas situações, a morte. Tivemos, por exemplo, outro caso com o terremoto na Síria, em que as ajudas internacionais não conseguiram entrar no território da Síria por causa das sanções, porque os vários países tinham medo de estar a quebrar essas sanções e de serem eles próprios retaliados. Portanto, as sanções são, no fundo, um impacto de primeira e de segunda ordem, se quisermos, que é a primeira ordem nos países que estão sancionados,
com um impacto terrível, e de segunda ordem todos aqueles países que possam querer comerciar ou ajudar com aquele país ou aqueles países que estejam sancionados. E, portanto, são impactos terríveis, são uma arma, efetivamente. Arma esta que tem sido basicamente utilizada, na minha perspectiva, para evitar que outros modelos económicos possam emergir no mundo. Ou seja, para que o mundo seja regulado única e exclusivamente por um modelo económico, que é o modelo capitalista neoliberal, e que é o modelo que segue os Estados Unidos e que tem todo o interesse em que assim continue a decorrer, não é?